Fala pessoal, já estamos aqui para iniciar um bate-papo hoje sobre a fisiologia cardiovascular e exercício. O que a fisiologia cardiovascular interfere durante o exercício? Quais são as respostas agudas ao exercício? E quais são as respostas crônicas ao exercício, se falando de fisiologia cardiovascular? Uma das adaptações, ao treinamento, em especial, pessoal, ao treinamento aeróbio, é exatamente o que? Redução da frequência cardíaca de repouso. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Isso é crônico, não é agudo. Porque agudo, o que ocorre? No início do exercício, quando a gente inicia o exercício, a gente tem uma atuação simpática com um aumento na liberação de norepinefrina, de adrenalina, o que vai fazer com que a frequência cardíaca aumente, o volume, a força de contração do ventrículo esquerdo aumente, para que esse volume sistólico, contendo sangue cheio de oxigênio, de glicose e outros nutrientes, cheguem até os músculos ativos. E aí acabou a sessão de treino, pronto, a frequência cardíaca volta ao estado normal. Mas a longo prazo, uma resposta fisiológica, uma adaptação do organismo, no caso aí do coração, é exatamente reduzir a frequência cardíaca de repouso. Muitas pessoas sabem, falam assim, a frequência cardíaca de repouso diminui devido ao exercício. Mas por que ela diminui? Porque gerou uma adaptação. E uma das principais adaptações que ocorre ao treinamento é exatamente o quê? Lembra lá do ciclo cardíaco? O ventrículo esquerdo, que é o que ejeta sangue para a circulação sistêmica, quando ao final da diástole, ou seja, quando os ventrículos estão relaxando, ou seja, no relaxamento ventricular, a adaptação que ocorre, crônica, a longo prazo, é um aumento no comprimento da fibra muscular cardíaca, do cardiomiócito. Imagine o seguinte, eu sempre faço essa analogia. Quem é meu aluno aí sabe disso. Imagina um elástico de roupa, elástico. Quanto mais eu estico, imagine que o elástico, ele tá novinho, tá? Ele tá relaxado não. Quanto mais eu esticar esse elástico, na hora que eu soltar, ele vai voltar com mais força. Então, o treinamento aeróbico, ele é capaz de, a longo prazo, gerar essa adaptação no músculo cardíaco. Ele vai aumentar o comprimento da fibra muscular cardíaca no final da diástole. Isso vai fazer com que a força de contração subsequente seja ainda maior. Isso com uma frequência cardíaca mais baixa, só que o volume de sangue ali agora é maior. Então, a força de contração é maior, ela consegue levar um volume de sangue maior para os músculos ativos. Então, o que isso significa? Significa que esse coração, ele trabalha menos com mais eficiência. Vamos colocar valores aí para isso ficar mais claro. Imagina um indivíduo sedentário, que a frequência cardíaca dele ali em repouso é em torno de 70 batimentos por minuto. Tá? Geralzão isso aí. E eu pego um indivíduo ativo, Não estou colocando um atleta. Um indivíduo ativo aí, um aluno nosso de academia, ou quem está atendendo em casa, um aluno nosso, que a gente treina. Frequência cardíaca dele ali em torno de 59 batimentos por minuto. Você falou assim, Bárbara, a diferença não é tão grande, de 11 batimentos por minuto. Só que a sobrecarga imposta no coração ali é muito diferente. Por quê? Esse coração desse indivíduo que é ativo, comparado ao indivíduo destreinado, um indivíduo sedentário, o que acontece? No repouso, esse aqui, que bate 70 vezes por minuto, ele ejeta 5 litros de sangue em 1 minuto.
Esse daqui, que bate 59 vezes por minuto, ele ejeta os mesmos 5 litros de sangue. Só que durante o exercício, o que vai acontecer? Esse coração aqui ativo, a frequência cardíaca dele vai demorar mais para chegar no máximo dela. Então, ele vai ejetar com uma força de contração muscular maior, mais sangue para os músculos ativos. E o coração do indivíduo que é sedentário, ele vai cansar mais rapidamente, porque ele vai chegar à fadiga mais rapidamente. Ele vai chegar próximo do máximo dele mais rapidamente. Então, uma das principais adaptações, dentre inúmeras outras, ao treinamento no sistema cardiovascular é exatamente esse, né? Então, a gente tem que pensar, porque eu já cansei de ouvir profissional dizendo, profissional mesmo, gente, formados, dizendo assim, a frequência cardíaca de repouso diminui, mas não sabe explicar o porquê. Se eu não sei explicar o porquê, eu não sei trabalhar na intensidade certa para causar esse tipo de adaptação. Então, isso para um indivíduo hipertenso seria interessante? Será que seria? Tá, mas o indivíduo, Bárbara, ele é normotenso, ele tem problema de pressão, ele tem problema cardíaco, é um indivíduo saudável, ele quer emagrecimento. Eu vou usar frequência cardíaca como preditor de intensidade junto com a escala de Borg. Ou eu posso, gente, fazer diferente que quase ninguém faz, tá? E é simples. Uma simples planilha no Excel que você monta, você consegue pôr todos esses dados. E tornar o seu atendimento muito mais personalizado. E que vai dar resultado, que é isso que interessa, né? VO2 máximo. O que é o VO2 máximo? Consumo de oxigênio máximo durante o exercício. E o que vai aumentar esse consumo máximo de oxigênio? Todo esse fluxo sanguíneo. Lembra? Coração e pulmão trabalham juntos? Que aí isso é assunto também para outra aula. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Utilizar a fórmula da frequência cardíaca máxima da frequência cardíaca de treino, da frequência cardíaca de reserva, para prescrever de forma correta. Aí vocês podem me perguntar, por que a pressão aumenta? O que significa pressão arterial? Né? No caso aí, aumento da frequência cardíaca. Então vamos pensar no início do exercício. E aí, gente, nós temos que identificar em cada tipo de exercício. Porque eu tenho um exercício progressivo, eu tenho um exercício de longa duração, eu tenho um exercício de curta duração. Então, cada situação, né, eu tenho que analisar separadamente. Mas a resposta fisiológica para aumentar o fluxo de sangue para os músculos ativos, ela vai aumentar a frequência cardíaca. Então, imagina um gráfico. Eu estou aumentando a frequência cardíaca proporcional, né? Para cada indivíduo eu tenho uma resposta, mas isso fisiologicamente acontece. E a pressão arterial sistólica, ela também vai aumentando. Então, imagina o seguinte, eu estou com uma pressão arterial de repouso de 120 por 80. Então, a pressão arterial sistólica aí, vamos pensar num teste de esforço submáximo de 10 minutos feito em cicloergômetro, né? Que é um teste que a gente usualmente faz, o que não são todas as academias que fazem. Mas, enfim, eu posso fazer isso com o meu aluno, tá, gente? Então, você que é personal, que é profissional de educação física, pode fazer isso com o seu aluno. Fazer no cicloergômetro, na própria esteira e mensurar a pressão, aferir a pressão arterial dele para ver a resposta dele ali durante aquele esforço de 10 minutos. Existem protocolos para isso. E aí, a pressão arterial sistólica, o que acontece? Como a força de contração aumentou a frequência cardíaca, aumentou o volume sistólico, certo? Então, a força de contração aumentou. Significa que a pressão com que o sangue vai passar ali pela artéria, saindo ali da artéria aorta, ela vai ser maior. Por quê? A força de contração foi maior, a pressão vai aumentar. Só que essa pressão vai continuar aumentando eternamente? Claro que não, né, gente? Nem pode, né? Depois de um certo
período, né, ocorre toda uma reestruturação fisiológica, né, tem os desvios fisiológicos, que vai fazer com que essa pressão se estabilize, abaixe um pouquinho, e a diastólica ela sobe muito pouco, ela altera muito pouco, ela sobe ali, se ela estava 80, ela vai para 90, depois ela volta para 80. Se ela continuar subindo, tem alguma coisa de errado. Aí são protocolos de teste de esforço, que é assunto para outro momento, que a gente pode conversar sobre isso também, se vocês tiverem interesse. E aí, depois ela volta. O exercício vai ser progressivo? Essa pressão não vai continuar subindo, mas a resposta desse aumento da pressão é exatamente por causa da sobrecarga imposta ali para as demandas do músculo esquelético que está ativo lá durante o exercício, que acarreta o duplo produto, entendeu? Então, a gente analisando todos esses fatores, a gente consegue causar as adaptações fisiológicas necessárias no indivíduo. Por exemplo, em um indivíduo diabético, a gente tem classificações sobre, né, de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, diabetes insípidos. São classificações distintas de diabetes. A mais comum, que a gente mais conhece, é a diabetes tipo 2, que é causada por fatores ambientais. O que seriam fatores ambientais? Inatividade física, sedentarismo, né? Alimentação, né? Idade, o envelhecimento, e tem fatores hereditários também. E que o exercício físico, dependendo da intensidade com que eu trabalho, ele vai gerar adaptações fisiológicas para controle dessa glicemia. E o sistema cardiovascular entra aí. Porque vocês podem estar se lembrando aí e falar assim, o exercício aumenta os receptores de GLUT4 no músculo esquelético para captação de glicose e diminui a sensibilidade à insulina, né? Porque é isso que o exercício faz, é por isso que o diabético precisa fazer atividade física. Falando do diabetes tipo 2, porque o diabetes tipo 1 tem outras particularidades, né? Gestacional, outra, insípidos, outra. Então, é muita coisa, gente, que o exercício ele é capaz de fazer, que a gente tem assunto aí que não acaba mais para muitos momentos aí. Hoje eu tentei trazer para vocês algumas informações que existem mais inúmeras outras só dentro do sistema cardiovascular. Muito obrigada. Tchau, tchau.